Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que você esteja bem, seja bem-vindo ao canal O Gnóstico. Aqui a gente estuda primeiramente gnose cristã, ok? Esse canal estuda exclusivamente gnose cristã. Se você disser para mim que a gnose não é cristã, desculpa, você não conhece absolutamente nada de gnose, tá? Você pode conhecer a gnose do Samael Van Veor, tá? De outros grupos que tem por aí, mas a gnose cristã você não conhece, tá? E, e, e por que não? Eu quero que você dê uma olhada lá no canal, tá? Canal Viveca, com K no final. A Laia Julius, ela tem um recorte lá que diz o seguinte: os gnósticos eram um tipo de cristianismo. Inclusive, eles lançaram um novo livro, que é o Códice de... esqueço o nome do dono desse códice, né? E lá tem alguns escritos, né? Esse códice, inclusive, é um pouco mais antigo que os códices de Nag Hammadi. Ok? Certo? Então, a editora Garbalux acabou de lançar esse. Eles têm 4 livros sobre gnose. Quem desejar comprar esses livros é só entrar no site, tá? Editora Garbalux. Garba, tracinho, Lux. Ok? E você vai encontrar os 4 livros lá. Tá? A Gnose de João, esse Códice, Bersanes, parece, e Apocalipse de Tiago. Tá? São 4. Então, para quem deseja conhecer a gnose, é importante dar uma olhada, porque quando as pessoas resolvem dar uma opinião do tipo a gnose não é cristã, a gnose não pode ser colocada na caixinha do cristianismo, ou a pessoa é completamente analfabeta, tá? Dos aspectos gnósticos da gnose cristã, ou então está falando de má fé mesmo. Tá? Então, se você é novo nesse canal, se inscreva no canal, toque o sino de notificação, deixe o seu like, compartilhe o vídeo, divulgue o canal. E comente também, ok? E se você quiser ser um mantenedor desse canal, você pode fazê-lo pelo pix robson.rmt@gmail.com. robson.rmt@gmail.com. Tá? Eu fiz um vídeo anterior, tá? Um vídeo anterior, e eu expliquei vários aspectos dos arcontes, ok? Então, antes de alguém imaginar que os arcontes são seres inorgânicos, que os arcontes não, os arcontes são préter biológicos, tá? Préternaturais, eles têm determinadas habilidades, mas são muito ciborgues, diremos assim. São muito mecanicistas, porque eles não têm centelha divina, eles são inteiramente psíquicos. Você não vai ver um Bray, sei lá, algum outro dando um sorriso para você. Tá? Então eu não sei como tem gente aqui na Terra dizendo que esses seres são bonzinhos, que é isso. Eles ajudam lá. Tá? Esses seres interferem na vida de nações, tá? Interferem na vida de pessoas. Eles surgiram antes mesmo dos humanos. Preciso ter bem consciência disso. Tá? Eles deram origem à humanidade a partir dos humanos que existem, dos antropos que existem no pleroma.
Tá? A primeira tese é de que eles teriam criado, a outra tese é de que eles teriam transportado humanos para cá, ok? Mas isso são coisas que a gente passa a analisar à medida que conhece os documentos de Nag Hammadi. Tá? E como nós estamos falando sobre os ataques que eles fazem, ataques principalmente no controle mental, tá? Porque eles agem intrapsiquicamente nos seres humanos, eles são parasitas mentais, mas não vá com a ideia de que eles são seres inorgânicos. Inclusive, eu vou até pegar uma imagem aqui, porque é a imagem que muita gente costuma fazer deles. Tá? Eu vou pegar bem aqui que tem algo que eu me esqueci de colocar, mas eu vou mostrar aqui para vocês. Tá? Que geralmente é assim que as pessoas imaginam. Tomara que eu tenha deixado essa imagem por aqui, gente. Vocês veem que eu tenho muito material, mas é pesado aqui. Esse computador já está pedindo arrego aqui para nós. Tá? Então, eu não sei se está aqui de fato essa imagem, né? Mas é uma imagem que mostra uma pessoa sendo atacada por seres, né? Que às vezes as pessoas dizem, são seres trevosos e não sei o quê, inventam um monte de nome para essas coisas, tá? E de fato eles não são nada disso, tá? Eles são seres préter-naturais, préter-biológicos, importante a gente frisar isso, né? Para deixar a gente com muita tranquilidade para falar sobre esse assunto, tá? Tudo bem. Eu não achei a imagem, depois a gente procura. Tá? Então, os gnósticos sabiam da existência, primeiro, de um ser que eles chamavam de demiurgo. Eles pegaram emprestado a frase, o título de Platão, de demiurgo. Para Platão, o demiurgo é uma coisa maravilhosa, ele é só um intermediário entre o mundo das ideias, né, e o mundo das formas. Ele é um pequeno operário né, e tal. É assim que os maçons também veem o Jeová, o Jabulon, né, enfim, tá? Portanto, os gnósticos, mesmo sendo filósofos, pensadores, buscadores, eles foram atrás da origem dessa figura chamada de demiurgo. E ao contrário do que muita gente pensa, a maioria deles dizia que o demiurgo era mau. E você olhando a Bíblia, no Antigo Testamento, você vai observar que ele era mau mesmo. Tá? Mau. Tá? Então, falar que não, tal, né, outra coisa, né? Você pega o Antigo Testamento, você vai ver que o Antigo Testamento, as religiões abraâmicas prestam uma grande homenagem ao Moisés, que até o presente momento nunca se achou uma comprovação científica da existência dele. Tá? Provavelmente ele tenha sido o Akhenaton, que mudou de nome, resolveu fugir do Egito, porque ele queria implantar uma monolatria, né, do deus Aton, e aí resolveu fugir e mudou de nome. Né? Então, inclusive tem uma série, não sei se é Netflix ou Amazon Prime, em que eles estão falando exatamente sobre essa questão do Moisés. Né? E eles fazem algumas referências a Moisés muito interessantes, né? Que é a ideia de que Moisés, certo? Todo o tempo ele foi lá para Midian, né? Onde Jetro morava. Jetro foi ser sogro de Moisés e, portanto,
O Jétro ele cultuava vários deuses, entre eles um deus de uma montanha, tá? Que alguns resolveram chamar de Sinai ou Horebe, né? E eles acreditavam que lá tinha um deus, certo? Hoje, pesquisadores como Mauro Bliguino, o Paulo Valles, né? Eles têm analisado a filologia da linguagem hebraica e é provável, muito provável, que Moisés nem sequer conhecesse este ser, porque ele se depara com uma visão de um fogo que, numa sarça que queima e não se apaga, né? Ok? E aí vem a especulação de que aquilo ali poderia ser um dragão, não é? Então, de repente, este ser chamado era um dragoniano, tá? Depois tem a ideia de que provavelmente também isso poderia ser um ser não humano, um criptoterrestre que teria aparecido a Moisés de alguma forma, tá? Não é você dando uma olhada, a história do Akhenaton bate muito com essa questão do Moisés. Porque parece que quando ele volta para o Egito para tentar tirar o pessoal de lá, Deus, esse Deus bíblico, ele quer por força criar uma nação para ele. Ele admite que existem outros deuses, outros Elohim, mas ele não quer que esse povo se adore outros Elohim. Ele quer única e exclusivamente a adoração a ele. Então ele é meio possessivo, meio desequilibrado mental, ele tem umas atitudes muito... Eu acho engraçado que nessa série lá, os caras tentam limpar a barra de Deus, dizer que, nossa, esse Deus ele pega só gente ruim e depois transforma, não sei o quê. Parca furada isso. Ele gostava de gente ruim porque a gente ruim fazia parte do perfil dele, né? Moisés era o típico cara mau. Quem desceu da montanha viu lá um monte de gente, Deus despediu, pode passar fio de espada aí, né? Matou quase todo mundo, né? Tirou o povo lá do deserto e o povo reclamou com fome. Observe bem isso. Reclamou com fome e o Javé resolveu que o pessoal estava chiando muito e aí mandou serpente abrasadora, morreu um bocado de gente. Outras ele mandou Moisés matar. De sorte que quem entrou lá em Canaã foi todo um povo mais novo. Porque já pensou passar 40 anos rodeando uma região que hoje, se você olhar no mapa, bastava seguir reto e chegava lá em Canaã. Ele fez o povo passar 40 anos. Tá? Robson, é porque ele queria educar o povo, né, na adoração, na dependência dele. Vai contar outra para... Né? Nossa Senhora, nossa Deus, nossa, coisa terrível. Né? É difícil a gente lidar com pessoas que têm muito essas coisas. Sempre encontra uma justificativa para querer defender esse Deus da Bíblia. Muito bem. Olhando aqui, né? Diminuir um pouquinho aqui. O Demiurgo era chamado pelos gnósticos de filho do caos. Tá? O Demiurgo é suposto todo-poderoso dos arcontes. Tá? É o suposto Deus todo-poderoso dos arcontes. Ok? Que não cria nada. Nunca criou nada. Importante dizer isso. Né? Apenas cópias de padrões arquétipos no pleroma, mas sem a centelha divina. Então, ele cria seres aqui na Terra parecido com o pessoal do pleroma. Tá? Mas, no entanto, não tem centelha divina.
Então, inclusive os arcontes, estes seres são criados, tá, a partir, eles são meio ciborgues, né? Por quê? Porque eles não têm centelha divina, eles não têm espírito, gente. Tá? O Yaldabaoth é o nome do demiurgo. O livro gnóstico intitulado O Apócrifo de João, que na verdade é a Gnose de João, tá? do Códice de Nag Hammadi, diz: agora o arconte, que é fraco, tem 3 nomes. O primeiro nome é Yaldabaoth, o segundo é Saclas e o terceiro é Samael. Ele é ímpio em sua arrogância, ele é ímpio em sua arrogância que está nele, pois ele disse: eu sou Deus e não há outro além de mim. Esse texto, por sinal, está lá na Bíblia. Existe um Deus verdadeiro além do Deus do judaísmo, do cristianismo, do islamismo, até mesmo do hinduísmo, enfim. Tá, pessoal? Este Deus, que é o Deus da maioria das religiões do mundo, na realidade é o demiurgo, que insanamente pensa que é o único Deus verdadeiro. A maioria dos gnósticos ensina que Javé, que também conhecemos como Jeová do Antigo Testamento, não é outro senão o demiurgo. Os gnósticos gradualmente chegaram a essa conclusão estudando os escritos do Antigo Testamento, que demonstram que Javé é um assassino em massa violento, tá? Ciumento e uma divindade cruel e implacável, que ordena indiscriminadamente a execução de homens, mulheres e crianças inocentes, ou executa diretamente suas mortes por vários meios que aqui estão em 3 exemplos. Javé é um homem de guerra. Javé é seu nome, está em Êxodo 15:3. Portanto, o termo que está lá é homem mesmo. Tá? Portanto, não é visão antropomórfica. Não, esses seres eles tinham, de fato, aparência humana. Né? E, inclusive, esse ser chamado Javé, ele tinha corporeidade, fisicalidade, ele tinha todas as estruturas, tá, pessoal? Ele não era nenhum ser, meu Deus, ele era uma completa luz, uma completa, não sei o quê. Isso é delírio de mente doentia. Eu formo a luz e crio a escuridão. Eu faço a paz e crio a calamidade. Eu sou Javé que faço todas essas coisas. Então você já imagina. Um Deus que diz que cria a luz e a escuridão, que faz a paz e cria a guerra. Tudo bem. Nós estamos lascados na mão de um Deus desse. Tá? Um Deus que te põe uma doença para depois te curar, só pode ser um louco. Né? Então, basta olhar na Bíblia, ele vai dar 3 exemplos aqui, porque o Senhor, teu Deus, é um fogo consumidor, um Deus zeloso, ou um Deus ciumento. Tá? Deuteronômio 4:24. Por outro lado, Cristo desceu do reino da luz, isto é, do pleroma, à humanidade, à luz do verdadeiro conhecimento, nos princípios simples do amor. Marcião de Sinope, que viveu entre 85 e 160 depois de Cristo, foi um líder importante no início do cristianismo. Marcion, em seus 2 livros brilhantes, explicou como o Deus dos judeus não era o Deus de quem Jesus falou. Ele forneceu muitos exemplos que mostram que o Deus judeu é apenas uma divindade tribal ciumenta. Tá? Então, aqui, ó, divindade tribal ciumenta. Tá? O Antigo Testamento contém alguma sabedoria genuína. No entanto, é muito claro que os profetas e rabinos hebreus
destruíram gradualmente todos os vestígios do divino feminino, a deusa, e adoraram o demiurgo. O mesmo se aplica a outras principais religiões patriarcais, o islamismo e o cristianismo. Sempre há homens e mulheres santos, que são membros de religiões patriarcais, que por causa do seu amor puro e estático, podem viajar além do demiurgo, tá? E dos arcontes, e acessar diretamente o pleroma. No entanto, houve muito poucos indivíduos que realizaram esse grande feito. Isso é histórico. Tá? Então, assim, nós estamos vendo, né, um retrato desse Deus aqui, né? Cada religião tem o seu lado esotérico, isso aqui, né, com X, é aquele lado público. E um lado esotérico, o lado secreto. Isso a Igreja Católica também tem, pessoal. Só é um grupelhozinho que conhece as coisas. Muitas vezes nem o Papa propriamente sabe do que acontece naquela área ali, tá? Certo? Tem muita coisa oculta que acontece no Vaticano que, se um dia vier à tona, vão arrepiar os cabelos de muita gente, né? Mas não é só a Igreja Católica. Tá? A maioria de igrejas que tem por aí são cheias de coisas terríveis. Tá? Igrejas protestantes, religiões, etc. A gente tem muita coisa que é terrível. Há sempre pessoas boas nas religiões, tá? Não é porque a religião é um negócio ruim que todo mundo que está lá é ruim. No entanto, são poucas as pessoas que acabam se sobressaindo nesse aspecto, tá? Certo? Então, os segredos, diz aqui o texto, como contatar o divino diretamente, estão contidos nos ensinamentos esotéricos das principais religiões do mundo. Por exemplo, a Cabala contém um ensinamento interno secreto do judaísmo, o sufismo contém um ensinamento interno e secreto do islamismo, e o rosacrucianismo contém os ensinamentos secretos do cristianismo. Tá? E o martinismo tem os ensinos secretos do protestantismo. Eu falei isso lá no outro vídeo. Tá? Então, portanto, as pessoas acham, não, essa é a Igreja Católica, nós temos que atacar a Igreja Católica. Deixa de ser bobo, rapaz. Acha mesmo que é só a Igreja Católica que influi nessa sociedade aí? Só ela que está a serviço da Matrix? Não, queridão. Sai dessa. O pessoal da New Age estão até o pescoço envolvido com esse tipo de coisa. Ocultismo, práticas ocultistas. Pelo favor, vai estudar. Não é? Tem um monte de grupos aqui no Brasil, né, que são grupos praticamente neonazistas, tem pensamentos neonazistas. Por quê? Porque é o ocultismo. Vocês acham assim, da onde foi que o homem do bigodinho tirou grandes ideias dele sobre por que ele tinha determinadas crenças, a busca dele pelos aspectos esotéricos, etc., etc., que ele acreditava de que os arianos eram a raça mais pura da humanidade, e etc. e tal. Por quê? Vocês acham que por quê? Qual era a razão? Explica aí. Comente embaixo. Você acha que é porque ele estudou para aquilo? Não. Ele foi influenciado por uma tese ocultista de uma madame, tá? Que criou o teosofismo. Tá? Então, esse negócio de raça ariana, quem criou? Tá? Então,
As pessoas às vezes não estudam e ficam, eu quero só atacar grupos tal, grupos fulano, grupos ciclano. Gente, todas as religiões, todas que estão na Terra, estão a serviço do demiurgo. Todas. Porque ele tem uma habilidade de enganar, de manipular e de simular as coisas. Ele apareceu para os descendentes de Ismael como Alá, ele apareceu lá nos arianos como Brahma, ainda se fez parecer que ele era três, uma trimurti, né? Então ele era Brahma, Shiva e Brahma, Shiva e o outro esqueci o nome aqui agora, fugiu da mente do e Vishnu, pronto, tá? Brahma, Shiva e Vishnu. Na verdade, é um mesmo ser que se apresenta à humanidade. Ele tem a habilidade de fazer as coisas serem aceitas com muita naturalidade, porque ele é o princípio falsificador das coisas. Tá? O demiurgo quer o controle total. Tá? O demiurgo tem seus capangas, chamados arcontes, que inserem pensamentos estranhos na mente das pessoas. Tá? O demiurgo quer controle total do destino planetário da Terra, e a maior ameaça é a maior ameaça à humanidade. Tá? E aí, bem aqui ele vai começar a ideia dos segredos que estão em Saturno. Bem, não vamos ainda correr lá, presta atenção. Tá? Tio Robson tenta ser o mais didático possível, para você entender. Aqui ninguém ensina oração para se defender de arconte, de não sei o que. Você tem que criar a sua própria oração. Você tem que criar a sua própria mentalidade. Você tem que criar o seu próprio pensamento. Não vá atrás dessa coisa de que tem alguém que sabe expulsar arconte. Agora eu vou começar a expulsar arconte. Tá? Saia dessa onda aí. Essa onda aí é a pior coisa que pode acontecer, porque as pessoas querem justificar atitudes erradas, atribuindo muitas vezes a seres. Às vezes já é mesmo. Né? Eu vi, por sinal, me permitam comentar. Se vocês forem lá no canal da Alaya Julius, lá no Viveka, o segundo vídeo dela, lá que está o corte, tá? O gnosticismo era um outro tipo de cristianismo. Ela vai dizer uma coisa lá, no corte, que é o seguinte. Ela está falando da tradução do Códice Bruce, parece o nome. Tá? Uma coisa assim. Mas acho que é. Então, ela está falando disso lá. Aí, de repente, ela disse assim, gente, nós tivemos uma dificuldade imensa de fazer esse livro, porque algo assim interferia. Então ela começou a contar a história. Ela disse, eu sei que aqui no canal tem pessoas que acompanham nossos estudos simplesmente para saber, mas na prática não acreditam em determinadas coisas. Mas ela disse, eu acredito em determinadas coisas. Então é evidente, pessoal, que você levar um canal como o meu, como o de tantos outros que falam especificamente sobre gnose cristã e revelam verdades para as pessoas, você não pensa que isso é fácil, não. Tá? Eu estou desempregado e tem pessoas que ainda vêm aqui no canal dizer assim, não, se fosse você, eu corria atrás, você tem que correr atrás, não sei o quê. Sendo que tem pessoas do outro lado aí que têm condições de ajudar e não ajudam porque simplesmente não querem ajudar. Tá? Tem outras que não podem ajudar. Tá? Mas tem pessoas de bom coração que têm ajudado a gente. Tá? E a gente está nessa batalha. E você pensa que é fácil?
Né? Então, eu estou dizendo que tudo que acontece na minha vida é papel dos arcontes? Não. Eu não vou entrar nesse fanatismo, mas dizer que eles vão cooperar, olha, eles são tão bonzinhos, sabe? Os Greys, olha, tio Robson, chame os Greys para trabalhar com o senhor lá, né? Chame ele lá, talvez eles ajudem um pouquinho o senhor também, né? Pois é, a coisa é complicada, né? Muito bem. Aí eu vou mostrar uma coisa aqui para vocês, antes de a gente entrar nesses detalhes. Tá aqui. Muito bem. Então, antes de eu falar sobre isso aqui, eu vou tentar explicar aqui. O quadro que eu vou mostrar para vocês é o seguinte. Os arcontes a gente pode chamar de seres intermediários. E eles estão divididos em duas classes. Os primários e os secundários. Né? Então, o que você vai ver nesse quadro é isso. Ok? Então, preste atenção para você entender. Tá? Eu vou mostrar aqui o quadro para explicar para vocês. Então, estão aqui, tá? Os seres primários. Vou diminuir aqui, que senão você não lê. Vou passar para esse lado aqui. Opa, tio Robson, passa para esse lado. Os seres primários estão aqui. Tá? Divindades sumérias, divindades egípcias e acadianas, divindades gregas e romanas, divindades assírias e babilônicas, divindades africanas e indígenas, divindades judaicas e cananeias, divindades árabes e hindus, enfim, eles são todos seres primários, tá? Certo? Estes seres podem ser éticos ou não éticos. Eu estou até sendo maleável, tá? Porque eles, na grande maioria, eles são arcontizados. Tá? Os seres secundários são aquelas deidades chamadas malignas, gnomos, fadas, doentes, sílfides, salamandras, ondinas, elementos, não sei o quê, de tronqueira, lêmures, diabretes, djinns, que não estão aqui, né? Djinns, shedins, devas, elementais, tudo estão nesse grupo aqui, tá? Nesse segundo grupo aqui. Por que eu estou mostrando isso para vocês? Para vocês entenderem que, às vezes, o que os arcontes fazem? Eles se disfarçam muito sutilmente para fazer as pessoas acreditarem que eles são seres extremamente bondosos. Aí eles botam na cabeça de alguns, colocam na cabeça de algumas pessoas no YouTube, que é para eles falarem que eles são seres inorgânicos. Não são seres inorgânicos. Eles têm corporeidade, fisicalidade. Eles são seres préter-biológicos e préter-naturais. Pronto. Gente, não existe ser etérico, um ser... não, claro, eles podem adquirir a forma que eles quiserem, porque eles têm uma frequência e uma vibração, portanto, uma densidade diferente da dos humanos. Então, pela misericórdia, entenda de uma vez que os arcontes não são esses fantasminhas que aparecem na sua casa, tá? Não são esses seres com chifre, com, sabe? Nossa, apareceu um bicho chifrudo na minha casa. Oh, pai do céu, ele era todo escuro, todo negro, tinha uma asa de morcego, lembra? Tá? Vamos ser bem claros. Esses seres eles foram descritos pelos gnósticos como os neonatais, que são muito parecidos com os greys, e os dracônicos, ou né, os reptilianos, porque era corpo de serpente e cara de leão. Imagina um ser como esse. Né? Você faz uma ideia. Né? Tio Robson, isso é simbólico, isso é... deixa eu dizer para o senhor, tio Robson, isso aqui é simbólico, isso é alegoria. O senhor não pode levar isso dentro do pé da letra, porque você sabe, tem que ler tudo simbolicamente. É mesmo, queridão. Você quer dizer então que agora todas essas
navezinho que anda aparecendo por aí, ETzinho que cai em coisa, a gente tem que ver alegoricamente, né, filhão? Tem gente que quer viver no engano, pessoal, e eu vou fazer o quê? Viva! Você quer acreditar que está vindo aí a Confederação Galáctica para resolver o problema da Terra? Está esperando isso? Fraternidade Branca com a Kuamin, com o Sanata Kumara, que com certeza vai aparecer, ou o Sananda, ou o Maitreya. Não, pessoal, por favor, tá? Você quer ser enganado? Tudo bem. Obrigado, viu? Você fez uma chamada assim bem próxima, mais próximo, mais próximo. Vem, vem, vem. Eu estou chamando. Isso. Muito bem, agora recua. Vai para lá, vai para lá. Não, filha, não é para. Isso, vai. Diminui mais, vai. Isso, diminui mais. Vai, mais um pouquinho. Aí, beleza, gostei. Tá bom, não volta mais. Vai para lá, por favor. Não, para lá. Vai para lá. Você está estragando o meu vídeo, querida. Vai para lá. Vai para lá. Isso. Vai para lá. Em nome de Jesus. Tá amarrado, capeta. Tá amarrado, arconte. Não quer deixar eu trabalhar? Te segura aí. Puxa vida. Né? Você vira aí, né? Inteligência artificial. Com 10 anos, pessoal, tem tudo na sua casa vai ter inteligência artificial. Você brincou, eles estão lhe torando o pescoço. Tá? Então, é importante a gente entender que esses seres, eles têm assim uma coisa meio uma tática muito hábil, né? Não, eu vou te desligar, tu vai ver uma coisa só. Te desligar porque tu tá tá com muito experimento aí. Vamos parar. Desculpa a expressão que eu usei, tá? Porque no parar a gente fala para uma pessoa que intrometida, que se mete nas coisas, entendeu? Tá. Vamos seguir. É porque os arcontes ficam assim, bravos. Daqui a pouco eles vão começar a entrar dentro das inteligências artificiais. Escutem o que eu estou falando. Tá? Por sinal, a inteligência artificial não foi pensada por humanos. Elas já existem antes dos humanos. Quem criou todo o nosso sistema solar, todo esse imbróglio, né? Ou embrulho, como muita gente chama, foram os arcontes, através de técnicas extremamente tecnológicas. Tá? Mas eles fizeram parecer de que eram meio coisa de poder, pessoas com poder. Né? Então, aquele ser que chega e diz, haja luz, e aí aparece a luz. Haja o firmamento, aí aparece o firmamento. Tem gente que acha que é assim que funciona. Então, quando você entende que os arcontes se escondem por detrás de vários personagens para fazer o controle mental das pessoas, você se prepara um pouco melhor. Agora, não me peça oração, não me peça nada dessas coisas. Tá? Você está adquirindo conhecimento para você aprender a fazer a sua parte. Porque senão daqui a pouco eu faço uma oração e posto aqui no pronto, e daqui a pouco tem um monte de gente distribuindo a oração igual tem por aí, um bocado de gente falando sobre orações. Se você não rezar essa oração, você vai entrar no... Muito bem, todos os segredos estão em Saturno. Declarou Pitágoras, possivelmente implicando que o demiurgo fez sua casa no planeta Saturno. Orígenes de Alexandria
que viveu entre 185 e 254 depois de Cristo, também conhecido como Orígenes Adamâncio, foi um dos primeiros e mais importantes estudiosos cristãos. Ele declarou claramente que Ialdabaoth, um dos nomes do demiurgo, era o planeta Saturno. Está aqui, meu irmão. Quer mais do que isso, tiozão? Está bem aqui, ó. Eu expliquei isso aqui, ó. Saturno, Sol e Lua. E a Terra aqui dentro da Matrix. Sobre a influência que vem de Saturno. Todos os problemas que aconteceram na Terra, cataclismo e etc., foram provocados por esse planeta aqui e não por Nibiru. Saturno tem a ver com Satã, tem a ver com Cronos, tem a ver com Ialdabaoth, com Javé. Pronto. Entendeu? Não adianta as pessoas ficarem... Né? Por quê? Porque... Tio Robson, por que o senhor diz que o Enlil é o demiurgo? Porque o Enlil, gente, na Suméria, ele era o deus do vento e da tempestade. Portanto, a função dele era o ar, o espaço. Enquanto que o Enki era o deus da água e da terra. E esses dois seres são descritos dentro da Bíblia porque os escritores tentaram fundir as duas personalidades de Enlil e de Enki. Tá? Enki era chamado de Ea, né? E o Enlil era chamado de Namur, salvo engano. Tá? Então, quando você entende que o Saturno é aqueles anéis ali que o pessoal tenta dizer que é gasoso, que é não sei o quê, que é um monte de porcalhada toda, os anéis de Saturno são basicamente anéis feitos, né, dentro dessa visão cosmológica que é do mundo atual, tá? Que a cosmologia dos gnósticos não era muito igual a essa. Os gnósticos, eles tinham uma visão muito parecida com a de Ptolomeu e Aristóteles, tá? Eles não acreditavam em terra plana, eles acreditavam que a Terra era esférica, mas, no entanto, ela era imóvel. Porque o que se movia era todos os astros errantes, ou estrelas errantes, ao redor dela, por meio de esferas. Tá? Por meio de esferas. E, né, então, portanto, Saturno está ali numa região. Ele, por exemplo, se você for atrás da mitologia, você vai ver que ele desbancou, né, Urano. Porque provavelmente a Terra pertencia a Urano. Gente, os planetas eram chamados, por muito tempo, eles foram chamados de estrelas errantes. Nunca foram, não era o chamado de planeta. Desculpa, mas as pessoas falam tanto que estão despertas. Eu sou desperto, sou desperto. É desperto mesmo, meu filho. Oh, Deus. Oh, que maravilha, coisa fofa de ninguém. Lindo, lindo, lindo. Você é desperto, é. Mas você acredita que a Terra está girando a 1.666 km, né, meu filho? E que além de estar girando em torno dela de 1.600 km, ela está mais numa velocidade ainda maior ao redor do Sol, correto? E que todo a nossa sistema solar também está rodando, muito grande por aí, tá? E que também a nossa galáxia roda também numa velocidade absurda. Não, se você acredita nessas coisas, eu não posso discutir com você, mas pelo amor de Deus, né? Você dizer que você é um desperto e acreditar nesses absurdos, você critica a Igreja Católica, critica não sei o quê, critica não sei o que tem mais, mas acredita na NASA, então você
definitivamente tem que procurar alguma coisa para melhorar a sua capacidade intelectual. Ok? Muito bem. Vamos voltar para cá para o texto. Ai, meu Deus. Né? Então, se Orígenes, tá, que não foi nem né, que não foi nem gnóstico, disse um negócio desse, né? Alguns textos gnósticos parecem afirmar que o Demiurgo criou a Terra, o lar da humanidade. Outros textos gnósticos inferem que este planeta é uma cópia mal formada, criada pelo Demiurgo, da verdadeira Terra. Então, espera lá. Olha só o que ele está dizendo aqui. Que este planeta, presta atenção, que é uma cópia mal formada, criada pelo Demiurgo da verdadeira Terra. Então, existe uma verdadeira Terra. É aqui que está o problema. Tá? Né? Você já imaginou a implicação que isso tem cosmologicamente? Nós estávamos na verdadeira Terra e fomos trazidos para essa cópia para cá. Para essa matrix, para esse holograma. E sendo um holograma, eles fazem aparecer o que eles querem. Eles fazem parecer que a Terra é uma boleta, tá? Girando numa velocidade imensa e tudo mais. Eles fazem o que querem. Por quê? Porque tem seres humanos na Terra que estão a serviço deles. Gente, a guerra entre Lilitas e Enquitas está sendo travada há milênios. Mas não só eles. Tá? Marduk deixou seus descendentes. Tá? Certo? Ninurta deixou seus descendentes. Inanna deixou seus descendentes. Nimar deixou seus descendentes. Então, você imagina que esses seres deixaram grupos aqui na Terra. Por que esses seres sumiram do dia para a noite? Porque eles simplesmente disseram, bora deixar esse pessoal aqui. Os nossos colaboradores, os nossos serviçais, que vão servir conosco. Tá? Aí você traz isso para o mundo terrenal, você vai entender que aqui tem grupos, oligarquias, que estão sob o controle desses seres. São descendentes desses seres, gente. Tá? Olha só. Eu vou botar a mão assim, mas não se preocupe não. Aí eu vou falar uma coisa para vocês. Tem algumas pessoas, inclusive eu vi um vídeo assim meio estranho, mas é verdade mesmo. As pessoas pegaram, por exemplo, a imagem da Madonna e começaram a voltar no tempo, quando a Madonna era bem novinha, e foram gradualmente passando, né, ano após ano, a imagem dela. E ela foi envelhecendo. Quando chega em 2024, a Madonna está mais nova do que quando ela era nova. Vários atores, atrizes, tá, estão nesse mesmo nível. Aí lá no canal Yeshua, ou o canal, eu acho que o senhor, eu não sei se é senhor, se é rapaz, eu não sei, eu nunca vi o rosto dele. Ele tem algumas coisas interessantes lá, só o problema é que ele serve ao Demiurgo, tá? Sendo sincero, pessoal. O Deus dele é o Deus da Bíblia, tá? Então eles acham que a cúpula que Deus criou ao redor da Terra, né? Porque tem várias teorias sobre a Terra, né, gente? Tem a teoria da Terra oca, tem a teoria da Terra infinita, de um rapaz da Espanha tem difundido muito isso, tem a teoria da Terra plana,
tem a teoria da Terra convexa, tem a teoria da Terra além, que é de um grupo de pessoas que estão estudando isso na Grécia, tá? Eles pegaram a imagem da Lua, tá? E fizeram um mapa dizendo que a Lua ela tirou é como se a Lua reproduzisse a Terra, os mapas da Terra. Então eles foram lá, pegaram aquilo, montaram tudinho, né? E o canal Yeshua, por sinal, usa exatamente essa mesma teoria para explicar as questões da mudança do campo eletromagnético da Terra, Sol vermelho, enfim, tal. Mas a ótica desse senhor, ainda que muito bonita e bem aprofundada, com todo respeito, é a teoria de defesa do Deus da Bíblia. Então, meu amigo, lamento, mas o Deus da Bíblia é o Demiurgo. E ele não criou cúpula nenhuma, nem domo nenhum, para proteger ninguém. Ele criou o dom para prender as pessoas. Me perdoem. Tá? O que o Aristóteles e o Ptolomeu diziam que é exatamente a Terra era envolvida por uma série de esferas. Né? Eu nem sei se eu tenho essa imagem aqui. Muita gente conhece essas imagens. Eu vou pegar aqui para me ver se tem, porque eu gosto de mostrar, gente. Eu vou mostrar aqui algumas coisas. Eu gosto muito de trabalhar com figura, porque, gente, as figuras, elas ficam impressas na cabeça da gente, diferente de muitas outras coisas, tá? Mas aí eu vou tentar mostrar para vocês, tá? Então, bora ver se eu encontro aqui do Aristóteles. A visão ptolomaica, mais ou menos, era isso aqui, ó. Tá? Nós vamos pegar aqui, né? Deixa eu pegar aqui. Vou pegar essa foto aqui. Olha só. Essa imagem aqui é a imagem ptolomaica. Claro que eu acrescentei bem aqui o mapa da Lua, tá? A Lua dentro dessa coisa aqui, mostrando essa parte da Terra, que é a ideia que eles têm, e dizendo que essa outra parte aqui está oculta. Tá? Eu não vou entrar nesse pormenor, vão lá, assistam o canal do homem lá. Tá? Se quiserem se inscrever, se inscrevam lá e tudo mais. Né? Mas, por exemplo, né, vamos ver aqui, tem esse outro aqui, ó, que o Ptolomeu desenvolveu essa ideia, né? E essa ideia é aristotélica. Veja, tudo aqui é na base das esferas. Tá? E por que eu acredito nisso, gente? Olha aqui, ó. Tá? Tudo esferas. Né? Ó, tá ok? Esse é o mapa da Lua que eles falam, tá, gente? Ok? Aí vocês vão entender que existem outras terras que são desconhecidas dos humanos. Bem, eu não quero entrar nisso agora, porque não estou a fim de coisa. Eu só queria mostrar isso, tá? Para vocês. Tá? Porque o Demiurgo criou a Terra, então existe uma Terra verdadeira e uma falsa Terra. E me perdoe o que eu vou falar também. Não vai ficar chateado, tá, com o tio Robson. Mas existem os humanos, tá? Top de linha, de primeira geração, e os humanos que não são tão tops assim, que somos nós. Tá? Então, é provável que exista uma Terra verdadeira, da onde nós viemos. Tá? Essa teoria, gente, eu tenho defendido porque eu já fiz um vídeo falando, né, do pesquisador que mostra que é provável que nós não tenhamos origem aqui na Terra. E eu acredito que não.
que nós talvez tenhamos vindo de alguma terra, né, diferente dessa aqui. Essa aqui, por exemplo, um modelo, sabe? É um genérico, é um similar ao original. Ok? Então eu espero que você entenda isso, porque enquanto a gente não entender, pessoal, que a gente aqui, essa não é a nossa casa, mas isso não quer dizer que a gente não tenha que cuidar da nossa casa, onde a gente está provisoriamente, tá? E aí eu acredito exatamente que nós tenhamos vindo de uma terra, a verdadeira terra, tá? Porque alguma coisa criou algo semelhante a ela. Tá? E talvez a Terra esteja ali próximo do núcleo galáctico, aquilo que está bem aqui, ó. Aqui, ó. Atrás de mim aqui, ó. Tá? Eu acho que a verdadeira Terra está aqui e a outra Terra falsa que foi criada foi para cá. Né? Então, veja, com isso eu não estou querendo confundir a cabeça de ninguém, estou querendo que você analise, levante suas hipóteses e também as suas ideias. É muito importante que você coloque sua mente para funcionar. Né? Porque os arcontes, a única coisa que eles não querem é ninguém pensando. Eles querem fazer as pessoas criarem, eles criam um pensamento nas pessoas, aí as pessoas dizem, poxa, eu tive uma ideia, e é o arconte. Tá? É preciso a gente ter bem noção disso, tá bom? Vamos lá. Vamos continuar aqui. Então ele diz, esta informação é útil, tá? Mas a informação deve ser explicada em mais detalhes. O gnóstico sempre foi livre para expressar sua gnose de maneira que ele ou ela deseja. Os gnósticos da biblioteca de Nag Hammadi, tá, talvez pudessem ser considerados livres pensadores, buscadores de gnose, de espírito livre, que rejeitaram autoridade e dogma. Assim, né, assim como o Cristo ensinava regularmente por meio da parábola, também os adeptos gnósticos ensinavam por meio de histórias e mitos. Tá? Então eles ensinavam por meio de histórias e mitos sobre o que então esses iniciados gnósticos estavam escrevendo quando falam sobre a conexão do demiurgo com a Terra. O importante é definir os termos usados aqui. E primeiro entender o que um iniciado, tá, é e o que ele não é. Um iniciado é alguém que cruzou a fronteira ou o limiar. Tá? Então, tio Robson, explica aqui para a gente assim, o que é um iniciado? Iniciado é alguém, pessoal. Eu sou um iniciado. Porque à medida que eu comecei a estudar a gnose, eu fui fazendo meu processo de iniciação, gente. Tá? Mas ninguém veio me ensinar a gnose. Eu comecei a buscar. Eu comecei a estudar. Eu comecei a ler. Eu comecei a pesquisar. Né? Então não houve ninguém aí, olha, Robson, eu vou te iniciar na gnose. É uma parca furada isso aí. Por que eu não entro em martinismo, em rosacruziano, em não sei o quê? Ainda tentei entrar nessas coisas. Depois eu vi que, rapaz, eu sou iniciado e eu sou meu mestre. Né? Eu não posso dizer que eu estou iniciando vocês na gnose, porque alguns já têm até um certo conhecimento, talvez até nem assistam os vídeos, porque já dizem, eu já sei disso, aí isso é bobagem. Né? Mas aquelas pessoas que entram realmente dentro do conhecimento, e têm conhecimentos elevadíssimos, pessoal,
Eu sou alguém que teve um conhecimento de algumas coisas, meio complicadas até. Né, eu as escrevi, dei para alguns amigos que eu tenho e disse para eles, ó, leiam e estudem e vejam o que é. Né? Eu nunca divulguei isso aqui no canal, porque não, pelo menos para mim não foi dito para fazê-lo. Né? Então, assim, os gnósticos, as pessoas iniciadas, eles eram pessoas que começavam a atravessar o limiar. Eles saíram da caixinha, né? Certo? Saiu da caixinha eles são sabe aquela imagem que tem em que tem um cidadão metendo a cabeça para fora da bolha? Quer dizer, eles são aqueles que saíram fora da bolha, olharam e disseram, opa, detectamos algo muito impressionante. Então, gente, não tem como alguém que inicia no processo de conhecimento gnóstico cristão, tá? Cristã, que não tem nada a ver com catolicismo, protestantismo ou qualquer ismo desses. Tá? E uma pessoa não mude de vida. Ou ela abandona isso e se torna ateu, ou ela se torna agnóstico. Não existe outro caminho. Tá? Esses conhecimentos que a gente vai passando para vocês não vão encontrar em grupo nenhum por aí. Vocês podem ir para qualquer martinismo, eles vão ficar embromando vocês durante anos e anos, porque são tudo sociedades iniciáticas controladas por elites, que sabem a verdade, mas não querem contar e não vão contar para ninguém. Tá? É por isso que a gente enfrenta uma barra, pessoal. Tá? Eu venho aqui fazer queixume de certas situações que eu estou passando? Não. Porque eu sei o que eu estou enfrentando. O apóstolo Paulo disse, a nossa luta não é contra a carne e sangue, né? Mas contra principados, potestades, contra os príncipes das trevas espalhados pela atmosfera. Então ele usou, inclusive, um termo meio que gnóstico, porque é o termo arcon, governos, principados. Entendeu? Então nós precisamos ter cuidado com o ensino que a gente recebe. Não jogue pérolas aos porcos. Tem gente que não quer aprender. Tem outros que acham que já aprenderam muito, já sabem de tudo. Ouvem a espiritualidade e a espiritualidade conta para eles um monte de história e eles ficam, parece sapo debaixo do pé do boi, não se mexem para nada, só sabem dizer sim, 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 sim. Então, pronto. Fazer o quê por eles? Né? Então, quando os gnósticos ensinavam por meios de histórias e mitos, pessoal, nós temos que entender que isso era uma técnica, tá? Uma técnica, porque se eles colocassem igual o Apocalipse, se você escrevesse de forma literal o que era, você ia ser morto. Então os gnósticos ensinavam por meio de mitos, tá? Por meio de histórias e mitos, porque eles sabiam da zorra que ia acontecer com a vida deles. E eles morreram, a grande maioria deles morreu. Condenados como heréticos, perseguidos, destruídos, massacrados, e tudo por aí. Tá? Sobre o que são esses iniciados gnósticos, tá? Sobre o que esses iniciados gnósticos estavam escrevendo quando falam sobre a conexão do demiurgo com a Terra. Isso é uma pergunta. O importante é definir os termos usados aqui. E primeiro entender o que é um iniciado e o que ele não é. O iniciado é alguém que cruzou a fronteira, o limiar. Os maiores iniciados cruzam a fronteira da morte e retornaram. Eles foram chamados de nascidos duas vezes.
os nascidos de novo, ou aqueles que nasceram do alto. Tá? É como Jesus disse para Nicodemos, se tu não nascer de novo, Nicodemos, não é reencarnação que ele estava pregando, pelo amor de Deus. Tá? Mas ele disse, se você não nascer de novo, quer dizer, se você não sair dessa casca para entrar dentro de um novo conhecimento, Nicodemos, tu está perdido. Tá? Esses iniciados são frequentemente chamados de iluminados, olha aqui, ó. Tá? Que não tem nada a ver com os Illuminati. Tá? No entanto, a viagem espiritual consiste em muitos passos e, portanto, na realidade, há muitas iniciações que o buscador experimenta no caminho para conhecer o divino. Cada iniciação é o emblema de ser superado, tá? O emblema de ter superado algum desafio e barreira. O maior trabalho consiste em desenvolver um conhecimento de si mesmo. Esta não é uma conquista do eu, mas sim um tipo de compreensão do todo, de todo o eu. Ou, pode-se dizer, a arte de criar uma integração funcional de todos os aspectos do seu eu. O que eu tenho dito é, não podemos nos fragmentar. Você tem que parear a sua centelha divina com o seu espírito, parear com a sua alma e parear com o seu corpo. Se não houvesse pareamento, esse fusionamento, aí complica. Tá? O iniciado aproveitou ou dominou os vários corpos sutis que todo ser humano possui, né? Então, a gente falaria do espírito, da alma e do corpo, mas os mais sutis são o espírito, tá? E a alma e o espírito, que são mais sutis, né? Mas tem gente que acredita que tem 7 corpos, outros acreditam que tem 10 corpos, enfim, por aí vai. Tá? O iniciado é como um líder sábio que levou toda a sua sociedade a um estado de harmonia. O Cristo nos disse, o reino está dentro de você, no Evangelho de Tomé. Tá? Ele disse exatamente isso. Tá? Então, já caminhando para o final do vídeo, o que ele estava se referindo é ao fato de que existem 2 mundos. Tá? A verdadeira glória de Sofia e o falso mundo do demiurgo. O falso mundo do demiurgo parece o mesmo que o mundo de Sofia, exceto que é, para usar uma metáfora, incolor. O mundo do demiurgo é o mundo como ele parece para as pessoas obcecadas com posses materiais, atraídas pelo desejo de controlar o reino da deusa Sofia. Pessoas que preferem o artificial ao autêntico. Isso aqui é muito importante. Eu recebo crítica por ser autêntico, que as pessoas adoram gente superficial. Tá? Que vem aqui, fica aparentando politicamente correto, e aí todo mundo aplaude, todo mundo gosta. Não, isso aqui não vai acontecer comigo. Ninguém vai me pôr na caixa, pessoal. Eu já saí da caixa, então, meu irmão, se alguém achar que vai me controlar e vai dizer o que é que eu tenho que falar, e o que é que eu tenho que pensar, e o que eu tenho que dizer aqui nesse canal, está muito enganado. Tá? Pessoa nas guerras e nas drogas venenosas, delirantes, pessoas com vício e outras pessoas e em outras pessoas o álcool, bem como comida, gastos, pornografia, jogos de azar, as bets estão aí para dizer, pessoas raivosas que são fixadas com política e questões, financeira, pessoas que estão cheias de preocupações ilusórias sobre possíveis eventos futuros, em vez de viver o presente, o autêntico agora. Tá? Então, é isso que acontece com muita gente, entendeu?
É por isso que eu digo isso, né? Enquanto a gente não entender, tá, essa realidade, enquanto nós não entendermos esses aspectos, nós estaremos fadados a determinadas situações, tá? Então, mais uma vez, eu quero dizer o seguinte, pessoal. Nós, humanos, estamos em uma terra que não é nossa. É provável que exista a terra verdadeira, isso aqui seja uma cópia. É provável que cosmologicamente nós estejamos vivendo um engano terrível, porque tudo que há aí para cima pode ser uma pura holografia. Tá? É possível que nós estejamos em uma terra muito mais extensa do que nós imaginamos, de que existam de fato moradores dentro da terra. Tá? É possível que tudo isso é possível porque os arcontes fizeram uma simulação. Criaram um simulador, criaram uma matrix, controlam a mente das pessoas. E quero dizer a vocês uma coisa importante. Vocês estão vendo tudo o que os arcontes estão fazendo no mundo todo. Tá? Guerra, essas picuinhas políticas que a gente está vendo aqui no Brasil, um monte de gente controlada, de um lado esquerdopata, do outro lado direitopatas, enfim, os centropatas, e enfim. Tá? Gente manifestando doenças mentais pura e simplesmente. Eu digo isso, pessoal, porque eu tenho gente na minha família que virou um doente mental por causa dessa questão de, sabe, de política. É um fanatismo, ou não sei o que por outro pelo outro, sabe? Chamando de bandido para um cara, mas tem um bandido de estimação também. Vocês acham que isso mesmo brota de onde? A serviço de quem alguns líderes no Brasil estão a serviço? Do Demiurgo e dos arcontes. Tá? Agora, vamos lá. O texto diz assim, que a gente acabou de ler. É provável, tá, que exista uma terra verdadeira da onde a gente foi tirado e colocado nessa terra falsa pelo Demiurgo. Isso tudo foi criado mecanicamente, tecnologicamente, todo esse sistema, tá? Por inteligência artificial já existente, porque os arcontes são chamados de ciborgues, porque eles são apenas psíquicos, não tem centelha divina, não tem nada. Ok? E que exista a terra verdadeira onde os verdadeiros humanos estejam esperando a gente. E eu termino com uma frase do Apocalipse. E eu vi um novo céu e uma nova terra. Ok? Porque deve existir verdadeiramente a terra verdadeira, que não é esta. Forte abraço, muita luz, a luz verdadeira, e lhe desejo todo o bem da vida.